Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos aqui estão felizes com o Senhor? Aleluia, né? O Senhor é a nossa vitória, o Senhor é aquele que nos sustenta. E eu quero te convidar para pôr sua Bíblia aí em cima do banco, que nós vamos cantar uma musiquinha rapidinho. Diz assim, ó. Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou marreta, quem bate nele sou eu. Ganhei uma marreta, foi Jesus quem me deu. A marreta é de fogo e Satanás já derreteu. Amém? E nós vamos cantar, porque nós somos a marreta do Senhor nessa terra. Aleluia! Amém? Um dia nós somos prego, mas hoje não. Amém? E nós vamos bater palma. Aleluia! Quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora sou marreta, quem bate nele sou eu. Ganhei uma marreta, foi Jesus quem me deu. A marreta é de fogo, Satanás já derreteu. Aleluia! Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor. Enche-nos, fala conosco, abre os nossos ouvidos, abre mesmo-nos, ó Pai, os nossos olhos para contemplar a ação do Espírito Santo na nossa vida, neste lugar. E que nós hoje possamos sair daqui cheios pela graça, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Aí depois que lermos a palavra, nós vamos nos assentar. Aleluia, glória a Deus. Amém, obrigada. Agradecer aos nossos pastores, porque eles são o nosso socorro bem presente, amém? Hoje quem ia trazer a palavra era a pastora Adriane, mas ela acordou com a garganta ruim. Aí veio eu, o Severino, tá? Quebra-galho do Senhor. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém, aleluia. Podem se assentar, aleluia. Nessa hora eu quero falar um pouquinho sobre paz na tempestade. Jesus na condução do nosso barco. Jesus na condução da nossa vida. Jesus na condução do nosso trabalho e em tudo o quanto nós estamos fazendo aqui. Que nós possamos verdadeiramente confiar a Ele esta missão. Nós vemos aqui no texto que lemos que eles estavam ali num barco e Jesus falou para ele assim: não temas. Para quem que o Senhor fala hoje não temas? Para mim, para você, para tende bom ânimo. E o barquinho estava indo, né? Seguindo o seu curso, com o seu destino certo. De repente, começou uma tempestade. E assim, às vezes, acontece na nossa vida. Acontece no nosso trabalho. Tá tudo bem. De repente, vai surgindo umas nuvens. E nós começamos a olhar para ela e fala assim: vai chover. Vem chuva. De repente, nem vem a chuva. Mas aquilo ali causa uma situação, às vezes, de pânico, de medo, de saber se ela vai chegar forte, se ela vai chegar um pouco branda. E às vezes nós temos alguns resquícios, ou dentro da nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, que nos tiram um pouquinho o sossego e nos geram um pouquinho de medo.
Porque quando a tempestade verdadeiramente ela chega, quando a chuva chega intempestuosa e começa tudo a alagar, e o vento começa a soprar forte, e o seu telhado começa a fazer barulho, nós desesperadamente começamos a ter medo e a pensar: meu Deus, meu telhado vai cair, minhas telhas vão voar, o que vai acontecer? Porque a chuva, quando ela chega muito forte, ela traz para muitos sensação de medo, principalmente para quem já teve o seu telhado levado por uma grande chuva. De repente, irmãos, dentro da nossa casa, surge uma adversidade, ou com nossos esposos, ou com nossos filhos, uma briga, que nós não sabemos nem de onde começou, e tomou-se uma proporção tão grande, que tira o sossego, que tira a paz, que tira mesmo o nosso foco, que nós não sabemos o que falar, nós não sabemos nem o que pensar, só nos vemos envoltos a um problema. Ali, quando estes homens estavam dentro daquele barco, eles estavam com medo, porque aquele barco balançava, e ali as ondas levavam para um lado, para o outro. Irmãos, eu ia morrer de medo, porque eu tenho buscado a segurança no Senhor, mas nós temos ainda aquela fé pequena. Como eu tenho clamado ao Senhor para nos dar uma porção nova de fé, de ousadia, de não temer, porque o Senhor está no barco, o Senhor está na direção. Mas aí nós começamos a olhar para a situação, e nós pensamos: Senhor me largou, eu estou sozinha nessa confusão toda, não sei o que eu vou falar, não sei o que atitude eu vou tomar agora. Ao invés de irmos para o nosso Peniel, que é o nosso lugar com o Senhor, que cada um tem que ter, e dizer: Senhor, me ajuda porque o meu barco está querendo naufragar. E aí eles viram aquele homem, chegando. Pedro falou: opa, mas se for tu mesmo, eu queria ir. Foi o momento mais seguro na vida de Pedro. Quando ele olhou para o Senhor, quando ele andou ali sobre aquelas águas, aquilo ali, ele não olhou mais para o seu problema, aquilo se tornou insignificante, o medo foi embora. E ele foi prosseguindo. E quanto mais perto do Senhor ele chegou, e ele olhou, de repente ele vacilou. Opa! E aí ele começou a afundar, a voltar para a sua pequenez, a voltar para o problema, a voltar a olhar aquilo como se não tivesse uma solução. E o Senhor fez o quê? Segurou ali, na mão dele. Orecanaias. E ele, Gecanamassuriande, canta lavassurias. Rompeu. O que nós vemos aqui, irmãos, com esse texto, que é riquíssimo, como toda a palavra do Senhor é rica em nos ensinar, é rica em nos mostrar que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não temos a direção que precisamos. Nós não sabemos conduzir aquilo que é muito importante, a sua vida, para depois conduzir a vida de alguém. Porque nós não somos sozinhos. Nós temos pai, mãe, mas quando casamos temos esposo, temos filhas. Nós temos que ajudar a conduzir amigos que chegam para dividir algum problema, dividir algo. E nós temos que estar cheios da palavra, cheios da unção do Espírito Santo, para dar aquela palavra de ânimo, para falar. E é isso que nós temos buscado do Senhor, porque andando mesmo com o Senhor nós estaremos seguros. Quem nos convida para estar no barco é Ele. É Ele que está na sua casa, é Ele que está no seu trabalho, é Ele que está mesmo conduzindo a nossa vida rumo à excelência, rumo à graça, rumo ao alvo, rumo mesmo ao propósito que Ele te constituiu, me constituiu nessa terra.
Aleluia! Ele não nos pegou, irmãos, e jogou aqui neste mundo de qualquer jeito, para que você viva de qualquer jeito, para que você faça de qualquer maneira. Ele te fez com um projeto lindo, e Ele nos chama de sacerdócio real. Ele nos chama, Ele te chama de nação santa, povo escolhido para gerar novas gerações nesta terra, para gerar novos discípulos nesta terra, para que você estenda a mão a alguém que está precisando, para que nós possamos ter uma palavra mesmo na nossa boca. E Deus, amados, Ele nos permite que passamos mesmo determinadas lutas, entramos em determinadas situações para nos ensinar, para nos fortalecer, para gerar em nós testemunhos. Aquilo que não é vivido não gera vida. Eu não posso falar de integridade, eu não posso falar de confiança, se eu não tiver confiança. E fé, ela é regada, ela é cultivada todos os dias, quando buscamos ao Senhor, quando buscamos o Espírito Santo de Deus, e Ele vem nos enchendo, Ele vem trazendo a porção remanassuriandecas sobre as nossas vidas, nos edificando e nos fortalecendo, para que nós possamos mesmo romper e chegar no alvo que o Senhor tem criado para cada um de nós. O Senhor nos deixou uma missão de confiança. E hoje eu pergunto, porque eu me fiz esta pergunta, eu tenho me feito esta pergunta esta semana. Eu tenho confiado totalmente a minha vida ao Senhor? Esta semana eu disse: Senhor, por que o meu vacilo? De achar que eu não dou conta de aconselhar, de falar. Não sou eu que faço a obra? É o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou presente todos os dias com nenhum dos meus amigos, mas o Senhor está presente todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos, à noite. Ele dorme com você, Ele levanta com você, Ele te conhece, Ele sabe os teus pensamentos, Ele sabe o que você deitou, se foi atribulado, se foi chorando, se foi sorrindo. Ele sabe o seu coração, se foi ferido, Ele sabe. Se você escondeu alguma coisa, para que Ele não entre, para que você possa entrar com o seu jeitinho de fazer e de mexer. E aí, quando nós deixamos Ele na totalidade, nós vemos que nós atravessamos. Cheguei, aleluia, porque este é o nosso Deus, e o nosso trabalho é muito pesado. É descansar em mim. O Senhor diz assim: não temas sobre ti, um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria pouco para ti. Seria muito, né? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu? E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Para tomar decisão, para tudo, buscai primeiro o Senhor e tudo é acrescentado. Ele não vai te fazer entrar em lugares errados. E Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Segura na mão dEle e ande sobre as águas. No WhatsApp postou 2 copinhos a Keila. Um menininho que não teve fé afundou e o outro estava deitado, boiando. Esteja assim, entre esta semana com o Senhor na condução do seu barco, da sua vida. E você verá a maravilha do Senhor. Que hoje aqui na noite de Santa Ceia, Hanás, Sobiás, ao estarmos ceando, nós recebamos porção nova de fé, de graça, de ânimo, de ousadia. Que nós saiamos daqui conquistando cada alvo, cada propósito que Deus tem para cada um de nós. Que sejamos alimentados pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor Jesus. E que nós possamos verdadeiramente sermos dia a dia construídos pelo Senhor em graça, em fé e em amor. Amém? Eu agradeço esta rica oportunidade. Esta é a palavra que eu queria dividir com os amados nesta noite. E que nós possamos se achegar nesta noite agora de Santa Ceia sem reserva no seu coração. Perdoando quem precisa ser perdoado. Perdoe você primeiro. Não se sinta incapaz. Você ouve a voz do Senhor. Quando você abre a palavra do Senhor, Ele fala, é com você. Deus tem mostrado para você o que fazer. Creia, levante-se e execute tudo aquilo que Deus tem ministrado na sua vida. Fique na paz, um beijo no coração de cada um. Muito obrigada. Amém. Obrigada, pastor.